Oi, gente, bom dia. Tá dando para me ouvir? Só me confirmem, por favor. O cenário hoje está diferente porque eu não tô em casa, então eu tive que improvisar com esse aqui do Meet mesmo. Mas vai ser super rapidinho porque o professor não deu muita coisa essa semana, então não vai demorar muito. E eu tô gravando para quem não conseguir assistir, mas no final eu pego a presença de vocês, porque como os JEDs são alternados, os JEDs que são só gravados, a presença é para todo mundo, mas os JEDs que são presenciais é para quem vi, né? Então vamos lá, gente. Essa semana o professor focou muito em responsabilidade tributária. E o que é a responsabilidade tributária em si? É A responsabilidade tributária, ela é uma das possibilidades e um dos casos de sujeição passiva da obrigação tributária. Porque eu posso ser o contribuinte dentro da obrigação tributária, e aí eu teria uma correlação direta com o fato gerador dessa obrigação, porque seria eu que causei esse fato gerador, e eu sou o responsável tributário. Ou seja, tem uma obrigação imposta em lei que me diz que eu vou ter que pagar o tributo daquele contribuinte. Eu sou responsável por reter aquele tributo ou por pagar aquele tributo daquele contribuinte. E aí existem casos e modalidades de responsabilidade tributária. Mas, em resumo, no artigo 128 do CTN, a responsabilidade tributária ela é a obrigação de pagar o crédito tributário atribuída pela lei a uma pessoa que é diferente do contribuinte direto, desde que essa pessoa tenha algum vínculo com o fato gerador, porque eu não posso colocar um terceiro que está passando na rua também, porque eu vou estar simplesmente, seria como uma punição, e o tributo não pode ser uma sanção por ato ilícito ou lícito, porque tributo não é sanção, sanção, quando for, é multa. E aí, eu trouxe aqui para diferenciar para vocês o contribuinte do responsável tributário. Contribuinte, pessoa física ou jurídica, que tem uma relação direta e pessoal com a situação que gerou o tributo, que a gente chama de fato gerador. Por exemplo, quem vende uma mercadoria é o contribuinte do ICMS. Mas o exemplo mais, eu acho que concreto que a gente tem é o caso do imposto de renda. Porque quem auferiu renda quem ganhou aquele salário, quem, enfim, ganhou na Mega Sena, né, ganhou renda, de qualquer forma que seja, renda e proventos, vai ter que pagar imposto de renda. Porque é você que, para você, e foi na sua conta bancária, o fato gerador. Já o responsável é a pessoa física ou jurídica, porque vai depender da modalidade de responsabilidade tributária, que a lei escolhe para cumprir a obrigação tributária no lugar do contribuinte, por ter uma relação indireta com o fato gerador. Por exemplo, o empregador que vai reter o imposto de renda na fonte do empregado. No caso, né, que o professor sempre fala em sala de aula da Unifor, que ela retém ali já o imposto de renda dos empregados na fonte, e o salário que sai é já com o imposto retido, então eu só recebo o que sobrou. Aí, existe aqui duas grandes modalidades de responsabilidade tributária. Eu tenho a responsabilidade por transferência, que é que ela ocorre quando uma pessoa, depois de um evento, o que está previsto na lei, gente, é o evento, tá? Torna-se responsável pelo pagamento de um tributo que foi gerado anteriormente. Isso vai acontecer, por exemplo, na aquisição de um estabelecimento comercial, onde esse novo proprietário vai assumir os débitos tributários pendentes. Por que a gente diz que é o evento e não o próprio fato gerador, no momento do fato gerador? Porque quando o fato gerador desse débito tributário aconteceu, esse adquirente não era o dono do estabelecimento. Mas, quando ele compra esse estabelecimento, ele passa a ser o responsável por pagar os tributos que, na época que ele não era o dono, houveram fatos geradores que, enfim,
fizeram nascer a obrigação de pagar esse tributo. E assim tem dois eventos jurídicos distintos, tá? Que é o fato gerador do tributo e o evento que vai transferir a obrigação para o novo responsável. E o evento que transfere, nesse caso em específico que eu trouxe, quando ele adquiriu o estabelecimento comercial, ou o fundo de comércio, que a gente vai ver que é um pouquinho mais complexo. E aí, nesse caso, essa responsabilidade pode ser tanto solidária quanto exclusiva. Solidária no sentido de os dois vão ser responsáveis, ou exclusiva é somente do adquirente. E isso também vai estar previsto no Código Tributário. Ou por substituição, que é a mais facilzinha, a melhor, tá? Porque no direito tributário, a responsabilidade por substituição ela vai ocorrer quando uma pessoa vai realizar esse fato gerador, ou seja, ela vai praticar esse ato que vai dar origem à obrigação tributária. Por exemplo, eu trabalho, eu percebo salário, e salário é considerado renda. Então, a minha riqueza é o fato gerador para o imposto de renda. E eu sou contribuinte desse imposto de renda. Mas outra pessoa é legalmente designada para pagar o tributo. No caso, do empregado da Unifor, que está trabalhando lá, a própria Unifor. Porque é muito mais fácil fiscalizar a Unifor do que os, sei lá, 20 mil funcionários da Unifor. Não sei quantos funcionários lá tem. Chute. Essa transferência, ela é de responsabilidade já prevista em lei, do momento do fato gerador. Então, assim, não precisa acontecer um evento para a Unifor ter que pegar do meu salário. Não. Ela, quando for depositar meu salário, já tira a parte do meu imposto retida na fonte. É na hora que ela for depositar. É previsto em lei e acontece no exato momento em que o fato gerador ocorre. Ou seja, o substituto ele já nasce com o dever de pagar o tributo. E aí, como exemplo prático, né, que eu trouxe a retenção do imposto de renda na fonte. Aí, gente, aqui é o caso do alcance da responsabilidade. A gente tem a responsabilidade por sucessão, que é uma responsabilidade, como a gente viu anteriormente, de transferência, tá? E eu digo alcance no sentido de até onde ela vai ser, sei lá, exclusiva, solidária, nesse sentido, tá? A responsabilidade do sucessor, no caso da sucessão, ela vai se estender aos tributos que já foram lançados, ou seja, as dívidas que já foram constituídas, o fisco já lançou, já fez o check-in assim, já falou, ok, vai ter que pagar, tá tudo certo, é esse valor mesmo. E aí eu já fui cobrado para aquilo. Os tributos que estão em processo de lançamento, ou seja, eu sei que eu vou ter que pagar aquele tributo, eu fiz nascer a obrigação com o fato gerador, eu sei que eu vou ser cobrado daquilo, eu ainda não recebi, sei lá, o boleto X, mas o fisco está ali fazendo os trâmites para no próximo mês o meu boleto nascer, entendeu? Então, isso a gente diz que está em processo de lançamento. E os tributos cujo fato gerador ocorreu antes da sucessão, mesmo que eles sejam lançados depois. Então, por exemplo, o caso de eu ter comprado eu tenho uma empresa de, sei lá, serviços de particulares de motoristas e, enfim, eu comprei um carro novo para minha empresa. Quando eu comprei esse carro, eu sabia que eu ia ter que pagar IPVA no outro ano. Então, se alguém comprar essa empresa de mim, no outro ano ela vai ter que pagar o IPVA. Mesmo que no ano que eu comprei, não tenha sido lançado aquele IPVA. Porque não tem como eu lançar o IPVA de 2025 e 2024. Eu lanço em 2025. Aí, gente, eu peço até desculpa pela minha câmera. Ela tá horrível, tá lenta, não tá. Não é a internet, é a câmera mesmo. Eu estava gravando ontem e eu percebi que não está acompanhando muito bem o movimento. Se isso estiver atrapalhando vocês, enfim, falem se o áudio estiver dando para ouvir, se estiver dando para acompanhar tudo direitinho, tá bom? Aí a gente tem a subrogação do crédito tributário
no caso dos imóveis, que, em regra, tá? A dívida tributária de um imóvel, ela vai se transferir automaticamente para o novo proprietário, que vai ser o comprador ou o herdeiro, mas existe uma exceção. E essa exceção é, se o comprador provar, né, que essa documentação já existia, que já tinha sido pago, que isso aí eu nem considero tanto exceção, mas, enfim, ou se o imóvel foi adquirido em leilão judicial, que aí eu abro um parêntese, asta pública, essa dívida ela não vai transferir. Então, quando a gente vê, né, em modalidades de adquirir propriedade, que existe aquela propriedade que, quando eu adquiro, ela vem com várias pendências. E tem aquela propriedade que é como se ela nascesse assim nova, como se ela tivesse acabado de ser construída, porque ela todos os débitos, tudo que existia em relação a ela anteriormente, não existe mais. E é isso que acontece em relação ao leilão judicial, porque quando eu pago aquele valor em leilão judicial, eu já englobo tudo que eu tenho que englobar em relação a pendências tributárias, enfim. Agora, questão de condomínio e tudo mais, aí já não entra aqui no direito tributário, tá, gente? Aí já é direito às coisas. Mas eu trouxe aqui para vocês uma pequena tabelinha da situação, né? Compra de um imóvel comum, o comprador é o responsável, se não houver prova de quitação, herança ou sucessão, o sucessor até o valor do bem recebido, e no caso de leilão judicial, o valor do leilão vai cobrar já a dívida, tá? Então não tem que pagar nada assim, só no outro ano, sei lá, o IPTU. No outro ano, sim, mas desse e os atrasados, não. E a gente tem a responsabilidade pessoal, que no caso vai definir até onde vai a obrigação de pagar cada tipo de responsável. Como assim? O adquirente de bens, móveis ou imóveis, ele vai responder pelos tributos vinculados a esse bem. Então, se esse bem tem frutos, coisas assim, ele tem que responder por esse, porque se ele adquiriu junto com isso, ele vai responder, porque ele também passa a ser proprietário das coisas que são vinculadas ao bem. O herdeiro e o cônjuge meeiro. Cônjuge meeiro, gente, é o cônjuge que tem direito a 50%. Então, a gente diz que é aquele de separação universal ou parcial de bens. Ou separação não, comunhão. Tanto universal quanto parcial de bens. Cônjuge meeiro. Ele vai responder pelas dívidas do falecido, mas apenas até o limite do valor da herança que ele recebeu. E aí isso é um caso de responsabilidade subsidiária ilimitada. Não é ilimitada, ela é limitada, tá? E a gente tem o espólio, que é aquilo que nasce depois, né, quando a gente faz o processo de inventário e tudo, antes da sucessão de fato acontecer e cada um receber sua coisa, o ideal é que não chegue ao herdeiro essa responsabilidade. O ideal é que o espólio cubra os tributos, certo? Antes de ser partilhada a herança. E aí ele vai responder integralmente pelas dívidas desse falecido. Ué. Por fim, gente, a gente tem a responsabilidade por transferência em pessoas jurídicas. Eu trouxe aqui os casos de fusão, transformação, incorporação, cisão, que tem tanto a total quanto a parcial, para vocês entenderem. Primeiro eu vou tentar explicar mais ou menos, e aí depois a gente fala como é que vai funcionar essa responsabilidade. Mas, assim, primeira coisa que eu vou dizer é que quando vocês forem ler o artigo no CTN, só vai ter fusão, transformação e incorporação. Não vai ter cisão. Por que não vai ter cisão? Porque naquele tempo que o código foi feito, não tinha menção à cisão ainda, que vem, né, no Código Civil de 2002, se eu não me engano. Não, vem na Constituição de 88. E ele foi antes da Constituição de 88. Então, por isso que não mencionam, mas a gente
engloba isso também, tá? Tanto a cisão quanto a fusão, transformação, incorporação. Se vocês quiserem escrever mais cisão também, para não confundir na hora, porque não está no código, né? Aí, a gente tem a fusão. O que é a fusão? É quando eu pego uma pessoa jurídica A junto com uma pessoa jurídica B, tanto a pessoa jurídica A quanto a pessoa jurídica B não existem mais, e elas duas juntas formam a pessoa jurídica C, certo? Então, eu junto duas pessoas jurídicas, só que aqueles nomes e identidades, tudo daquelas outras pessoas jurídicas não são mais, e não existem mais, tá? Aquele registro, aquele nome, enfim. Ela passa a ser uma nova pessoa jurídica, com elas duas, com aquele tamanho, com aquele know-how e tudo, mas é uma nova pessoa jurídica, é um novo registro. Eu tenho a transformação, que é o caso de uma pessoa jurídica que era de um jeito, por exemplo, ela era uma limitada, e aí ela passa a ser uma sociedade anônima, ou pode mudar nome mesmo, mas ela transformou, ela pode transformar o nicho dela, então a atividade dela, a empresa dela era uma coisa, e aí mudou para outra coisa, então transformou, é muito fácil a transformação. A incorporação, gente, é quando uma pessoa jurídica Y pega uma pessoa jurídica W aqui no caso, e aí ela vai incorporar essa pessoa jurídica W, a pessoa jurídica W não existe mais e vai fazer parte da pessoa jurídica Y. Então a pessoa jurídica Y vai ser o todo, tanto o W quanto o Y, porque o W não vai existir mais. Mas a empresa, a atividade, o know-how, tudo do W vai estar dentro da Y, entendeu? Dentro da cisão, no caso, a gente tem cisão parcial e a cisão total. A cisão parcial é quando eu pego uma pessoa jurídica, eu parto ela no meio assim, por exemplo. E aí, uma parte dessa pessoa jurídica continua normal. Assim, ela só deu uma diminuídazinha, mas ela continua normal. Por quê? Porque a outra parte dessa pessoa jurídica se transformou em outra coisa. Então, ela virou outra empresa. Tipo assim, ela nasceu outro tipo de atividade, outro tipo de... Enfim, mas a anterior que existia, ela continua a existir. E nasce uma nova. Então, cisão. Cortou no meio, mas continua a que existia anteriormente. Só nasceu mais uma, certo? É basicamente o contrário da fusão, a cisão parcial. No caso da cisão total, gente, ela não faz como a parcial, porque a parcial nasce uma nova pessoa, né? Porque, tipo, ela continua como ela era antes, e uma parte como ela era antes, da mesma forma, e nasce uma pessoa nova. Então, por exemplo, deixa eu deixar mais claro para vocês. Imagina que a Magazine Luiza faz uma cisão parcial. Então, ela mantém uma parte da Magazine Luiza e uma parte do capital da Magazine Luiza vai abrir sei lá, XLTDA, uma empresa X, certo? Seria isso. Ela pega uma parte do patrimônio dela e joga uma nova empresa, nasce uma nova pessoa jurídica. Já a cisão total, gente, é diferente. Eu trouxe aqui com as atividades para vocês conseguirem visualizar. Eu tenho uma empresa Y que ela confecciona roupas e sapatos. E aí, dentro dessa empresa jurídica Y e com a tributação e tudo, eu percebi que se eu tivesse duas pessoas jurídicas diferentes, que cada uma fosse especializada em uma coisa, eu ia ter uma tributação menor. Então, valia mais a pena para mim. E aí, eu me divido em duas pessoas jurídicas. E aquela pessoa jurídica W que existia, nesse caso, não existe mais. E aí fica pessoa jurídica X e T. São novas pessoas jurídicas. A minha atividade, ela até continua, mas a minha pessoa jurídica, aquele registro, aquela identidade, não é mais a mesma. E a forma como eu vou administrar também muda, porque eu já tenho dois registros ao invés de um. E aí, com isso, com essa questão aqui que vocês, se vocês tiverem entendido, eu espero que sim, mas se não, é só falar. Com esses mecanismos, a gente tem as responsabilidades, certo? No caso da extinção da pessoa jurídica, se uma PJ ela é extinta,
como vocês viram, vários casos aqui, elas são extintas, né? Mas a atividade econômica continua sendo exercida, sendo por um ex-sócio ou por um herdeiro, no caso, espólio, enfim, a responsabilidade tributária vai permanecer integralmente com quem estiver explorando o negócio, mesmo que sobre outro nome, ou CNPJ. Isso aqui, gente, é para não haver fraude, porque muitas pessoas querem simplesmente tira. Ah, não, essa minha pessoa jurídica aqui deu problema, tá com dívida, tá com tudo, mas eu tenho uma clientela fiel, eu tenho produtos bons, eu ainda tenho com. Mas eu tô com uma dívida, sei lá, tributária imensa. Então, eu vou extinguir essa pessoa jurídica aqui, vou, sei lá, fechar ela, e aí eu crio uma nova. Só que eu vou continuar vendendo as mesmas coisas com os mesmos clientes, a única coisa que eu mudei foi o registro, o nome comercial, tudo. Ah, você continua, cara. Você vai ter que pagar por aquele tributo ali que ficou. Que basicamente é uma continuação da sua empresa com um nome diferente. É isso que o fisco entende. No caso da transformação, fusão, incorporação, quando essas empresas passam por isso, e cisão também, tá, gente? Eu vou colocar aqui, quando eu for colocar no drive de vocês, porque como eu botei direto do código, eu não adicionei. Eu falando para vocês não fazerem, eu fazendo. Né? Enfim, quando as empresas elas passam por essas operações societárias, a nova empresa, enfim, a incorporadora ou a nova pessoa jurídica que nasce, enfim, ela vai ser a pessoa jurídica que vai assumir a responsabilidade. Porque de quem que eu vou cobrar se a outra não vai existir mais, certo? E eu tenho o caso do fundo de comércio. O que é um fundo de comércio para começo de conversa? O fundo de comércio, gente, ele pode ser conceituado como um conjunto de bens organizados que possibilita o funcionamento de uma empresa e que vai agregar valor ao negócio. Porque ele não inclui apenas o espaço físico e os produtos, mas ele também inclui aspectos que são intangíveis, como a clientela fiel, a reputação, o nome comercial, a marca, os contratos e andamentos, o ponto comercial, o know-how. Então, tudo isso é o fundo de comércio. É o que faz ali, é o que faz, por exemplo, o McDonald's ser o McDonald's, tá? Então, é o que faz uma empresa ser o que ela é perante aos consumidores dela mesmo. E aí, quando a pessoa adquire o fundo de comércio, ela não tá. Imagina que o McDonald's é vendido, tá? A responsabilidade do comprador do fundo de comércio ela vai ser dividida em duas categorias. Vamos lá. Tem o caso da responsabilidade integral, que é quando o comprador vai ser responsável por todos os tributos do negócio jurídico até a data da compra. Se o vendedor encerrar as suas atividades no mesmo ramo, ou seja, eu sei que o dono. Ah, ótimo, tem uma ideia melhor. Gente, o Elon Musk comprou o Twitter. O Elon Musk comprou o Twitter, certo? Então, quando ele comprou, ele até mudou uma coisa ou outra, uma logo ou outra, mas todo mundo sabia que era o Twitter, todo mundo sabia como funcionava, ninguém saiu, a clientela continuou fiel. Então, assim, tá lá. Quando ele comprou, aconteceu a responsabilidade integral. Ele ficou responsável por todos os tributos. Se fosse aqui no Brasil, tá, gente? Só supondo. Mas ele ficaria responsável integralmente. Por quê? Porque o dono do Twitter não criou uma nova rede social, pelo menos até onde eu sei. Não empreendeu uma nova rede social. E se ele tivesse empreendido, aí seria o que a gente chama de responsabilidade subsidiária. Porque se esse vendedor continuar no mesmo ramo ou abrir um novo estabelecimento similar em até 6 meses, fiquem ligados nessa linha temporal, a Fazenda Pública cobra primeiro do vendedor. E aí a cobrança, o comprador ocorre apenas se esse vendedor não comprar ou não pagar, tá? Então, primeiro vai ser esse vendedor, porque ele ainda, as pessoas, primeiro que elas vão, muitas vezes vai ser uma coisa injusta, porque, quando aquela pessoa criou uma nova, às vezes você vai muito porque era o dono, porque era a cara responsável por aquilo, por como, enfim, era a gestão, e as pessoas poderiam migrar para lá. Então, acredita-se que esse fundo de comércio continuou, só que agora com outra pessoa jurídica, mas como se fosse uma continuação. E que não é justo eu cobrar primeiro da pessoa que está sendo prejudicada ali,
porque eu comecei a concorrer com ela, sabendo do know-how e tudo, e tendo feito ela me pagar por isso. Então, é basicamente isso. Só que se eu não pagar, aí a pessoa vai ter que pagar, né? Infelizmente. Mas acontece assim, gente. E o GED foi basicamente isso. Foi muito curtinho. Foi só isso que o professor deu essa semana. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo. Por favor, coloquem o nome e a matrícula de vocês aqui nas mensagens. E foi só isso mesmo. Não tem mais nada para a gente debater. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Mas de conteúdo expositivo da semana, só isso.